é praticamente nula a possibilidade de alguém não conhecer o nome do maior detetive das histórias em quadrinhos, Batman. O aclamado diretor Tim Burton, com suas diversas obras com um viciante tom mais obscuro, incluindo suas obras de arte em stop motion como O Estranho Mundo de Jack, que tem inclusive um especial aqui no canal, em 1989 deu uma nova roupagem mais sombria ao Homem-Morcego, muito diferente da versão dos quadrinhos e da série de televisão dos anos 60... revolucionou o cinema blockbuster, deixando os fãs ao redor do globo alucinados. Apesar do filme ter sido lançado em 1989, foi uma longa batalha por parte do produtor executivo, Michael Uslan, que após muita luta conseguiu os direitos de produzir o filme em 1979. E durante esses 10 anos, deu-se início a mais uma luta: encontrar um estúdio interessado, que era sempre recusado, incluindo as gigantes Columbia e Universal. At the studios, really at that moment in time, did not have the greatest of respect for comic books, comic book characters and comic book creators. Até que então, a Warner topou, mas nas condições de um roteiro aceitável que só aconteceu 10 anos depois da aquisição de seus direitos. Mas até que chegássemos na conhecida história do longa, foi cogitado um roteiro que incluía a presença do Pinguim, uma origem mais aprofundada da história de Bruce Wayne e a aparição posterior de Robin. Inclusive, até que se fosse descartada essa versão, era cogitado para seu papel o próprio astro Eddie Murphy. Alguém aí consegue imaginar Eddie como Robin? Enfim, apesar da história ter sido bem diferente no clássico, pudemos ver alguns elementos desse roteiro sendo utilizados em sua sequência em 1992. E por mais que esse filme parecesse perfeito para um diretor como Tim Burton, vários outros diretores foram cogitados para produzir o longa, como Joe Dante, de Gremlins, e até Ivan Reitman, de Caça-Fantasmas, que faleceu recentemente. E para o papel do protagonista, muitos nomes foram cogitados como Mel Gibson, Bill Murray, será que não era brincadeira isso? Kevin Costner, Tom Selleck, Harrison Ford, Charlie Sheen, Ray Liotta e Pierce Brosnan, que admitiu ter se arrependido de recusar o papel. Ele fez um excelente James Bond posteriormente, mas será que teria sido um bom Bruce Wayne também? Comenta aí o que você acha. Lógico que na visão de Tim Burton, Michael Keaton era perfeito pro papel, pois eles já haviam trabalhado juntos anteriormente em Os Fantasmas Se Divertem. Mas ele era um ator conhecido por papéis de comédia, o que custou muito ao diretor convencer os executivos de que ele era o ator certo para viver o protagonista. Tim wanted to put Michael Keaton in as Batman, and my attitude was, over my dead body. Inclusive, o produtor executivo achou que a princípio fosse uma piada por parte de Burton, que o vigilante noturno da cidade de Gotham fosse interpretado por um comediante. But then we met with Tim, Terry and I. He said something that really won us over, and that was the most important thing is his eyes. And when you think of Michael Keaton had like crazy eyes. E Tim não só conseguiu convencer os executivos, como ainda reprisou seu personagem numa sequência também de grande sucesso. Já para o papel de Coringa, Jack Nicholson era o favorito e já o primeiro nome citado para interpretar o antagonista. Por que será, não? Mesmo assim, eles já deixaram outros nomes de reserva por questão de precaução. E a lista dos possíveis Coringas começa com Willem Dafoe, James Woods, Brad Dourif, David Bowie e até Robin Williams, que, acredite, era o mais interessado para o papel na época. No entanto, para garantir que Nicholson realizasse o personagem, Tim Burton e o produtor Peter Gruber tiveram que aceitar um passeio a cavalo, mesmo que Burton nunca tivesse cavalgado na vida e estivesse morrendo de medo quando disse: "Gruber, eu não ando a cavalo." E o mesmo respondeu: "Tim, hoje você anda assim." E como somos gratos a Tim Burton por enfrentar esse seu medo e nos presentear com a atuação icônica de Jack Nicholson, não é mesmo? Nós temos um rato voador para matar e eu quero limpar as minhas garras. E falando em andar a cavalo, a produção de Batman enfrentou um sério problema com isso. Todos conhecemos a intérprete da famosa repórter Vicky Vale, a atriz Kim Basinger. Oi, sou Vicky Vale.
Vi que veio, fotógrafa. No entanto, ela não foi a atriz original escolhida pelo casting, e sim a atriz Sean Young, muito conhecida na época por interpretar a replicante Rachel no clássico da ficção científica de 1982, Blade Runner, o Caçador de Androides. No entanto, ensaiando uma cena em que a repórter aparecia andando a cavalo, a atriz teve sérios ferimentos devido a uma queda. Falling off that horse was something that just I couldn't hang on. E teve que deixar seu papel, acabando substituída por Kim. Who is available tomorrow? Who can fly to London tomorrow night? The first day I walked on this set, I said, this is not a movie. This is an experience. This is a phenomenon. I just knew in my heart this was going to be far more than just your average movie. Apesar do produtor executivo, Michael Uslan, afirmar que Tim Burton foi contratado por causa de sua outra obra, As Grandes Aventuras de Pee-wee, de 1985, I've never seen a more brilliant marriage of direction and art direction in my life. segundo o próprio diretor, ele só foi aceito na direção de fato quando o filme Os Fantasmas se Divertem mostrou-se um sucesso de bilheteria. Foi como uma espécie de constatação para os produtores, mas de forma não oficial, segundo o próprio Tim Burton. E falando no diretor, sabia que ele não era fã e nem conhecia nada a respeito das HQs de Batman? Shockingly, Tim was not a real comic book fan. Sim, ele teve que ser educado pelo produtor Michael Uslan, e é exatamente sobre essa e várias outras curiosidades que teremos o auxílio dos especialistas, o canal Revolta Nerd, participando de mais um collab conosco. Então ative as notificações para seguir essa incrível saga do Homem-Morcego e nos vemos no próximo vídeo.